Olá, então, nós vamos começar agora a avançar para o diálogo com Deus, ouvir a voz de Deus dentro de nós mesmos. Porém, antes disso, a gente precisa alinhar alguns pontos que parecem ser muito repetitivos, e eles são repetitivos porque eles são importantes. Entenda bem, muitas das vezes, quando a gente não tem bem alinhado na nossa inteligência, o que é um ser humano, nós tendemos a permanecer nas estruturas mais baixas ou apenas esse diálogo tem uma certa dificuldade para atingir ali esse diálogo com Deus. Nós passamos um tempo mais dialogando muitas das vezes conosco, mas e esse diálogo com Deus ele acaba não atingindo um ponto assim, como é que podemos falar, de plenitude. Por quê? A nossa humanidade desorganizada vai desorganizar o nosso diálogo para com Deus. Eu não estou aqui negando a ação da graça, que Deus pode nos dar uma graça especial, e aquilo que a graça pode operar em nós, e opera em nós. Porém, Deus conta com a nossa liberdade. E esta nossa liberdade é aquilo que nós somos, tá? Seres livres. Tá? Essa compreensão antropológica é muito importante. Eu preciso entender que eu não sou um animal. Eu não sou sensação. Eu não sou instinto. Eu tenho essas coisas, mas eu não sou essas coisas. Eu tenho uma alma espiritual. E esta alma espiritual é que deve ser senhora das outras instâncias da minha vida. Enquanto a gente não compreende isso, é muito difícil, ou geralmente o diálogo com Deus se torna capenga, ou se torna desajustado. Essa é uma questão muito importante. Então esse vídeo de hoje é para que a gente possa observar isso aqui. O que é um ser humano? Quem sou eu quanto ser humano? Tá? Isso é importantíssimo. E aqui algumas coisas são importantes a gente possa pensar. Mas muitas das vezes, quando a gente tratou do diálogo interior, diálogo conosco, a gente viu duas coisas. Aqui é como se fosse uma revisão dessas questões que estamos falando anteriormente. Ou nós começamos a falar a partir do nosso sensualismo, e sensualismo aqui não é apenas a questão sexual do libido, mas apenas das questões das sensações, a dimensão mais anímica, só falando das nossas necessidades. Então, o tempo inteiro nós estamos falando, pedindo, e não há espaço para que para que eu possa ouvir a Deus. Tá? Então, isso aqui é um fato. E aqui, essa organização, né, do intelecto é importantíssima, para que a gente possa ter este equilíbrio diante da graça de Deus. Então, esta organização para ouvir a voz de Deus é importante, porque eu preciso ouvir a Deus. Eu não posso ficar o tempo inteiro me escutando. Eu não posso ficar o tempo inteiro, eu preciso abrir o espaço dentro da minha alma para que Deus possa falar e habitar. Percebem isso? Então eu preciso compreender que Deus precisa ser o Senhor que domina e que fala a minha alma. Faça uma reflexão, muitas das vezes somos nós que estamos falando. São imagens que nós estamos, às vezes, projetando e que muitas das vezes não tem nada a ver com o diálogo com Deus. Esse diálogo se confirma com a sua doutrina, com a sua verdade e não se desvia dessa questão. Tá? É muito importante que a gente tenha que compreender isso aqui. Eu quero dar um testemunho breve para você compreender bem como é que são essas questões. Uma certa feita, havia uma questão que uma pessoa tinha em que ela estava, pelos desejos, tá? Em uma relação desordenada. Nós conversávamos, eu conversei com essa pessoa, mostrei aquilo que o catecismo fala, aquilo que a doutrina da igreja nos pede. E ele falou, não, essa é a sua opinião. Eu falei, não é a minha opinião, a palavra de Deus está dizendo isso aqui pra gente. A palavra de Deus, a doutrina é o próprio Deus que fala, que nos ajuda a ordenar a nossa própria vida. E ele foi buscar respostas, disse ter ido até o Santíssimo Sacramento, pedindo a Deus uma resposta sobre aquilo ali. E ao sair da igreja, ele se deu de cara ali com aquele objeto do desejo, que era um desejo desordenado. E ele interpretou, observe, aquela questão ali como a vontade de Deus. É óbvio que ali não era a vontade de Deus. Tá? Era uma tentação, uma ação do mal, e que ele deveria ter discernido a partir da sua doutrina, das coisas que Deus
nos deixou enquanto seus mandamentos. Esse é um caminho importante para ouvir a voz de Deus. E que a gente precisa, muitas das vezes, estar aberto a isso. Por isso, conhecer a Sagrada Escritura, conhecer a vida dos santos, estar atento a essas questões sobre a fé, ele também é uma forma de diálogo com Deus, porque ali Deus que inspirou aquelas pessoas de forma muito lícita, já aprovado e aprovado pela igreja, está ali confirmando essas moções de Deus que estão ali. Então é importantíssimo aqui. Vou gravar um outro vídeo para a gente trabalhar como nós podemos fazer isso de maneira um pouco prática, para a gente possa abrir esse espaço para compreender essa voz de Deus dentro da gente. Ok? Forte abraço. Salve Maria.